O TCE na TV está no ar. Confira os destaques desta edição. Integrantes do Pacto pela Educação se reúnem no TCE e apresentam avanços na alfabetização das escolas públicas em Sergipe. O Tribunal de Contas apenas ele estuda, diagnostica e indica. E estamos aqui para orientar e poder ajudar. Corte de Contas sergipana identifica 132 turmas multisseriadas em municípios do estado e reforça ações para erradicar o modelo educacional. Nós queremos que o aprendizado em Sergipe ele saia de um patamar que está, que vá para um patamar muito melhor. Compromisso com o erário, a gente traz o balanço dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno na segunda semana de junho. Aproximação institucional. Projeto TCE Cidadão leva estudantes da Universidade Federal de Sergipe à imersão na rotina do Tribunal de Contas. Presidente Suzana Azevedo marca presença em reunião nacional de educação que contou com o ministro Camilo Santana. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado, Rafael Fonseca, conversa com o jornalista Messias Carvalho sobre os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe já está no ar. O Tribunal de Contas de Sergipe sediou mais uma reunião do Pacto pela Educação, reunindo integrantes de órgãos de controle, gestores e instituições. Além de casos educacionais de sucesso, também foram discutidos no encontro os impactos da redução de matrículas na rede pública. A reportagem é de Juliane Balbino e Mica Neto. A reunião começou com um exemplo concreto de como o acompanhamento do aprendizado e o apoio direto aos professores podem transformar a realidade nas escolas. O caso de boas práticas veio do município de São Cristóvão, que nos últimos anos atingiu uma média de 65% de alfabetização. A secretária de Educação, Deise Barroso, apresentou os avanços alcançados e explicou as estratégias que contribuíram para essa evolução. Nós conseguimos fazer o que é de mais simples, mas o que foi primordial e essencial para a evolução, que é não deixar o professor sozinho em sala de aula, não deixar o professor sem planejamento, não deixar aluno em casa. Aluno tem que estar na escola e aprendendo. Então a gente criou uma equipe para formação continuada com os professores, nós formamos uma equipe de acompanhamento nas escolas, formadores que vão para as escolas junto com o professor avaliar o planejamento, toda a gestão da escola engajada, toda a gestão do município, da educação, também engajada, para que todos estivessem presentes nas escolas, fazendo o que tem que ser feito, aluno aprendendo e professor ensinando. Depois, o coordenador do Laboratório de Políticas Públicas da Universidade Federal de Sergipe, professor Josué Modesto, explicou que a queda no número de matrículas não reduz automaticamente os repasses do Fundeb. Ele esclareceu que o fundo é dividido com base nos recursos dos próprios estados e municípios e não na quantidade de alunos. O que faz aumentar o recurso do Fundeb com transferências diretas do governo federal, do Tesouro Nacional, através do chamado fator VAR, é a redução da taxa de abandono dos estudantes das nossas escolas e a melhoria na aprendizagem com redução de desigualdades, certo? Então, do ponto de vista da matrícula, é importantíssimo controlar o abandono escolar, reduzir o abandono escolar, de preferência extinguir o abandono escolar, e isso sim provoca o aporte de novos recursos ao Fundeb do Estado e dos municípios. Ao final do encontro, o grupo definiu as próximas metas. Uma delas será a busca de estratégias para aumentar o engajamento de gestores e da comunidade escolar no enfrentamento dos desafios da educação em Sergipe. Estamos fazendo visita aos municípios e de portas, como diz a presidente Suzana, de portas abertas, de portas escancaradas, para que todos aqueles, os gestores da educação, que tenham interesse de conhecer, digamos, os cases de sucesso, conhecer as melhores práticas educacionais que não são feitas pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas apenas ele estuda, diagnostica e indica. E estamos aqui para orientar e poder ajudar, porque realmente é no compromisso de todos, nesse engajamento de todos, que os resultados vão aparecer. E já estamos colhendo muitos bons resultados.
E ainda sobre educação, a Corte de Contas sergipana identificou 132 turmas multisseriadas em 21 municípios. O levantamento foi realizado com o uso de ferramentas tecnológicas do TCE, com o objetivo de erradicar o modelo educacional no estado. A reunião que aconteceu no TCE contou com a participação de gestores de 21 municípios. Conduzido pela presidente da Corte, a conselheira Suzana Azevedo, e pelo procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo, o encontro foi motivado pelo aumento das turmas multisseriadas nos municípios sergipanos nos últimos 5 meses. Ao conversar com os gestores, a presidente do TCE enfatizou como o agrupamento de estudantes de diferentes séries em uma única turma é prejudicial para o aprendizado e a importância de encerrar essas classes. O tribunal já detectou que uma classe multisseriada é uma classe que não tem eficiência nenhuma, é como se estivesse jogando recursos fora e é só simplesmente um depósito de crianças para brincar, quando na realidade nós queremos que o aprendizado em Sergipe ele saia de um patamar que está, que vá para um patamar muito melhor. E aí que nós temos que fazer a nucleação dessas escolas, trazer essas crianças para uma série, uma sala de aula da série de cada criança, se é segundo ano onde ele tem que aprender, e não tentar uma escola multisseriada onde tem 8 crianças com cada série diferente. E a professora faz um quadro negro dividindo, em cada pedacinho ali é para uma criança. Isso não existe. Isso é realmente jogar dinheiro fora. O que nós queremos é eficiência, que a entrega seja feita e que no final do ano essa criança saia da escola aprendendo a ler, aprendendo a escrever, aprendendo a fazer conta e melhorar o aprendizado de nossas crianças no estado de Sergipe. Desde 2019, o Tribunal de Contas fiscaliza a existência de turmas multisseriadas em Sergipe e atua para sensibilizar os gestores para eliminar esse modelo. Atualmente, existem 132 turmas multisseriadas no estado, divididas entre os 21 municípios que foram convocados para a reunião. O mapeamento só foi possível graças a novas ferramentas de tecnologia implantada pelo TCE. O sistema tem alguns robozinhos que verificam os dados que são enviados pelos municípios nas prestações de contas mensais eletrônicas, junto com algumas outras fontes de dados que nós temos de ambientes externos também, fazem alguns cruzamentos e verifica indícios, né, de algum problema que esteja acontecendo na administração. Então, como a gente está falando de indício, então não é uma coisa correta. Então, primeiro a gente avisa o jurisdicionado, ele recebe um aviso pelo portal do Tribunal de Contas automaticamente, para ele verificar o que é que está acontecendo, como um alerta, né, como um aviso para ele realmente. E ele não precisa responder nada para a gente, ele vai ter que corrigir isso dentro dos sistemas dele e aí a gente vai passar, né, mensalmente essas informações, esses indícios e vamos levantando para ver se foi corrigido ou não. O município de São Cristóvão é um dos que ainda conta com turmas multisseriadas. Durante a reunião, o prefeito Júlio Nascimento explicou que a gestão tem atuado para manter somente as turmas regulares. Nós reduzimos de forma significativa em mais de 90% o número de classes multisseriadas. Hoje só temos duas unidades que estão na zona rural. A gente, de forma estratégica, a gente já está planejando para, de uma forma definitiva, acabar com todas elas. Está aqui hoje reunido com os demais prefeitos que enfrentam esse problema e ouvir, né, da presidente e também de doutor Bandeira, todas as ações que o Tribunal de Contas tem colocado à disposição dos municípios é de fundamental importância para que o Estado como um todo, né, seja um Estado educador, assim como é São Cristóvão, que continua avançando muito nessa área. O secretário de Educação de Barra dos Coqueiros fez um panorama do cenário no município e reconheceu a importância de erradicar esse modelo de ensino. A Barra dos Coqueiros, hoje, nós não temos classes multisseriadas, as tradicionais. O que nós temos lá são classes do programa PROSIC, que é o programa do governo do estado para corrigir a distorção de idade série, entendeu? E aí a importância de um evento como esse é grande, porque as classes multisseriadas, na verdade, elas devem acabar. Elas não contribuem muito para a aprendizagem do aluno. E o aluno, estando na série mesmo, fica mais fácil, facilita a sua aprendizagem. Já a presidente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, a FAMES, Silvani Manlac, destacou a atuação do TCE
e a importância da união de esforços para encerrar as turmas multisseriadas em Sergipe. Esse trabalho em rede, principalmente o Pacto pela Educação, a gente vê o resultado, esse olhar educativo que o Tribunal de Contas tem feito nessa pauta que é importante e chamar os municípios para que a gente possa fazer um planejamento e possa melhorar ainda mais os índices educacionais do nosso estado. E o TCE na TV traz agora o balanço semanal dos processos julgados pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno na segunda semana de junho. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 15 processos. Participaram da sessão os conselheiros Angélica Guimarães e Ulisses Andrade e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, aposentadorias por tempo de contribuição, concessões de pensões especiais e cancelamento de benefícios por ausência de prova de vida. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 65 processos. Participaram da sessão os conselheiros Luiz Augusto Ribeiro e José Carlos Filizola, os conselheiros substitutos Alexandre Lessa e Francisco Evanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Entre os assuntos da pauta, aposentadorias por tempo de contribuição, pensões por morte e especiais, revisões de pensões e transferências para reserva remunerada. Na sessão plenária, que inicialmente esteve sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, e depois foi presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, o colegiado realizou 12 julgamentos entre processos e protocolos. Entre os assuntos da pauta, representações, ofícios, denúncias e prestação de contas. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. E o Tribunal de Contas de Sergipe abriu as portas para novos olhares. Alunos da UFES conheceram na prática como funciona o trabalho técnico da instituição por meio do projeto TCE Cidadão. Dessa vez, os visitantes foram alunos do primeiro período do curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe, que estavam acompanhados pelo professor Roberto Rabani. A programação começou com uma apresentação feita pelo auditor de controle externo 1, Wanderson Melo, que explicou como o TCE atua no controle do uso do dinheiro público. Depois, os estudantes puderam assistir a uma sessão plenária e acompanharam de perto os julgamentos. O TCE Cidadão é promovido pela Escola de Contas e tem como objetivo mostrar aos estudantes dos ensinos fundamental e médio um pouco da atuação da Corte de Contas na prática. A seguir, os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal é o tema da semana do quadro Diálogo Cidadão. E ainda, presidente do TCE participa de evento nacional em Aracaju que debateu Fundeb, ensino integral e alfabetização. É depois do intervalo. TCE na TV volta já. Olá, eu sou Magna Santana, da FAM-FM. Minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: como o Tribunal de Contas prioriza as auditorias em diferentes órgãos e entidades públicas? Olá, Magna. Respondendo a sua pergunta, as prioridades de auditoria no Tribunal de Contas do Estado do Sergipe são definidas no PAA, Plano de Auditoria Anual. Este documento é estabelecido a cada ano, com a participação da equipe técnica e aprovado no colegiado. Neste documento, as áreas são selecionadas com base em critérios técnicos, levando em conta a quantidade de recursos alocados, a relevância e o risco de cada área. Outras fiscalizações podem ser realizadas, desde que devidamente motivadas em cada coordenadoria técnica. A presidente do TCE, Suzana Azevedo, prestigiou o evento nacional realizado em Aracaju, que debateu o futuro da educação básica no país. A segunda reunião ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Educação reuniu secretários estaduais de educação dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, além de parlamentares e autoridades como o ministro da Educação, Camilo Santana. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, compôs a mesa de abertura do evento, que nesta edição debateu os avanços e desafios da educação pública no Brasil. E em clima de confraternização, os servidores do TCE participaram da tradicional festa junina realizada na sede do órgão. A celebração dos festejos juninos na Corte de Contas teve início com uma missa realizada no auditório principal, ministrada pelo padre Marcelo Conceição.
Em seguida, os servidores se dirigiram ao hall, onde prestigiaram as apresentações da quadrilha Asa Branca de Simão Dias e dos cantores Pedro Lua e Felipe Mariano, que animaram a programação com muito forró. A tradição de celebrar os festejos juninos do TCE reforça o compromisso da corte de valorizar e manter viva a cultura sergipana. O quadro Diálogo Cidadão desta semana destaca os 25 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil. E o convidado do jornalista Messias Carvalho para falar sobre o assunto é o conselheiro substituto do TCE de Sergipe, Rafael Fonseca. Acompanhe. No Diálogo Cidadão de hoje, vamos falar de uma lei que está aí há 25 anos, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101. E ele sabe muito disso, é o nosso convidado, o conselheiro substituto Rafael Fonseca. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito prazer. E o Diálogo Cidadão se propõe a trazer essas temáticas que interessam e muito ao cidadão, porque a estabilidade da gestão, claro, reflete na qualidade do serviço público. Eu queria que o senhor falasse da importância dessa lei, que completou agora seus 25 anos. É importante destacar a questão do porquê dessa lei, qual foi o cenário histórico da época da lei. Então, essa lei foi no 2000, foi promulgada a lei, mas toda a sua discussão, toda a elaboração ocorreu em função de todo o momento histórico, econômico, social que viveu o Brasil nas décadas de 80 e 90, onde era presente o desequilíbrio fiscal, a hiperinflação. Então, naquela época, se buscou vários planos econômicos para tentar buscar a estabilidade econômica no Brasil. E naquela época, o Fundo Monetário Internacional, ele praticamente exigiu do governo brasileiro uma resposta estruturante. Daí o governo buscou, foi um projeto de iniciativa do Poder Executivo, se buscou a aprovação dessa lei, onde essa lei veio trazer previsões que vinham a limitar despesas, que vinham a limitar o endividamento e com isso se buscar o equilíbrio fiscal. Dentro do arcabouço legal, ela acaba sendo mais uma nessa luta pelo controle das contas públicas. O Tribunal de Contas tem um papel preponderante, né? Ele quem cuida dessa questão. Como foi abraçar essa legislação? Como tem sido a sua aplicação? Na verdade, essa lei é a grande lei do equilíbrio fiscal e da fiscalização das contas públicas. Porque antes dessa lei, tinha a Lei 4.320 na década de 60, os avanços das Constituições de 88, mas essa lei foi realmente a grande modernização do controle fiscal brasileiro. O Tribunal de Contas já tinha essa previsão da própria Constituição Federal, mas a lei também nos trouxe para o Tribunal a responsabilidade de fiscalizar todos os entes responsáveis pelo gasto público e fiscalizar a responsabilidade fiscal decorrente da previsão da lei. Como é correr atrás dessa questão do respeito à legislação? O senhor falou em gasto público. Como é que se faz essa fiscalização? A gente vê hoje, infelizmente, muitos prefeitos, os gestores de uma forma geral, fazerem contas que depois ficam para um futuro, que compromete a gestão seguinte. Essa lei proíbe isso, controla isso. Como é que ela é aplicada? Então essa lei realmente ela veio com essa ideia de se controlar, de ter um equilíbrio fiscal sustentável, que as gestões futuras não sejam prejudicadas com a gestão atual. Inclusive ela tem limites prudenciais, ela tem situações de fim de mandatos, onde os gestores não poderiam deixar despesas para os mandatos futuros, para os gestores futuros, sem deixar em caixa recursos financeiros para honrar aquela despesa. E não tem mais, ela proíbe que criação de despesa sem a vinculação ou sem indicação de fonte de receita que seria capaz de honrar aquela despesa ou redução de uma despesa já existente. Nós tivemos aqui recentemente um debate sobre a questão das obras públicas paralisadas. É um desafio que o próprio Tribunal de Contas tem trabalhado no sentido de fazer esse bom de andar, Como é que se encaixaria a responsabilização dos gestores a partir desse lastro da Lei Complementar 101?
Um outro avanço da lei complementar 101, da LRF, diz respeito às metas fiscais. E nessas metas fiscais, o gestor tem que acompanhar a questão da execução da despesa, da previsão da receita, de forma que não chegue ao desequilíbrio, ou seja, de forma que ele possa prevenir, executar uma despesa, mas com a receita prevista, de forma que não venha prejudicar, logicamente, a gestão e o atendimento da população. Essa obra parada estaria incluída nessa questão? Sim, as obras paradas. Da responsabilização do gestor. Contratou, parou e deixou para o próximo? Justamente. As obras paradas realmente é uma irregularidade gravíssima do gestor, né? Que ele está descumprindo o seu planejamento, porque um dos pilares da LRF é o planejamento, juntamente com a transparência e o controle. Então, obrigatoriamente, a LRF trouxe para o gestor, né, a responsabilidade de fazer o planejamento. Então, tudo que ele for executar, de obras grandes ou menores ou médias, tem que ser dentro de um planejamento de forma que ele possa honrar e cumprir aquela despesa. O senhor falou a palavra mágica quando se fala numa gestão pública moderna. Planejamento. Essa matriz é cobrada pelo Tribunal de Contas dos gestores? Sim, é cobrada. A LRF, inclusive, como eu falei, é um pilar da LRF, o planejamento. E o Tribunal de Contas, né, na sua função constitucional de exercer o controle externo, ele acompanha todo gestor no sentido de verificar se eles fazem toda uma questão do relatório de metas, gestão fiscal, e encaminha ao tribunal todo um planejamento, juntamente com o próprio programa de governo, já inicia um acompanhamento hoje. Então, realmente, hoje nós temos um acompanhamento mais de perto de todo o planejamento da execução do programa de governo, ainda na eleição, e dos programas da Lei Orçamentária Anual, da LDO, o PPA. Então, tudo o tribunal trabalha em cima no sentido de acompanhar o planejamento, a execução desse planejamento. Ainda no bojo dessa legislação, conselheiro Rafael Fonseca, nós temos uma questão fundamental que o senhor já se referiu aí rapidamente, que são os níveis, né, os chamados níveis constitucionais, aplicações X em educação, em pessoal, em saúde. Como é que está esse acompanhamento hoje pelo Tribunal de Contas? Não, o acompanhamento é uma obrigação constitucional de acompanhar a aplicação dos limites mínimos em educação e saúde. O tribunal vem exercendo sua função de forma correta, de forma exigente, então vem se cumprindo perfeitamente isso. E a questão também é exatamente isso, o que nós temos que buscar, e ali buscou também a LRF, no sentido de que não basta ter um equilíbrio fiscal, tem que ter um equilíbrio social. Isso talvez seja a grande dificuldade. É porque se você tem um equilíbrio, o que é o equilíbrio fiscal? O equilíbrio fiscal é você ter a receita e despesa, né, equilibradas, é não gastar mais do que você arrecada. Mas o equilíbrio social é você conseguir atender, né, as demandas da população, no que diz respeito à saúde, à educação, né, segurança. E para você atender essa demanda social, você precisa de recursos. Então você tem que balancear o equilíbrio fiscal e social. Esse é um grande desafio, né? Esse balanço. E o que acontece com o gestor quando ele não cumpre essas metas? Quais são as matrizes de responsabilização que a lei estabelece? O gestor pode ter suas contas julgadas regulares, ele pode ter sanções, dependendo da situação, até mesmo de improbidades, que seria acompanhada pelo Ministério Público e Poder Judiciário, mas são sanções muitas que o gestor pode cumprir. E uma da resposta que a LRF quis trazer também para a população geral, nos seus 25 anos, não tem respeito à transparência, né? Porque a transparência, e aí seria talvez a maior sanção para o gestor, porque a transparência pública leva ao conhecimento da população, né, dos atos de gestão. E a população, o cidadão, ao tomar conhecimento, ele vai fazer um julgamento se aquele gestor merece ou não o seu voto. Então, a grande intenção, uma das intenções da LRF é, através da transparência, levar a informação para o cidadão, para ele exercer o controle social e aí, inclusive, na hora do momento eleitoral, ele prevalecer os maiores gestores. Não sei se essa legislação, ao longo desses 25 anos, sofreu alguma alteração, não estou me recordando agora, mas eu sei que tem em curso, já que a gente falou dos limites, uma verdadeira guerra, né, contra esses limites. Há algumas moções em Brasília para que eles sejam alterados do ponto de vista de que a gestão não precise mais cumprir os limites com o pessoal, reduzir, por exemplo, o investimento
que é constitucional em saúde, que é constitucional em educação, aliás, fundamental. O senhor vê isso com preocupação? Veja, a questão de... Ou acha necessário evoluir? A evolução ela é saudável e é necessária. Sempre é saudável e necessária. Eu entendo que, na verdade, o Brasil precisa, inclusive no momento que vivemos, a questão do arcabouço fiscal, precisa buscar reformas estruturantes, né? Para não ficar exatamente como viveu na década de 80 e 90, a cada ano, todo ano, entra governo, sai governo, procurar fazer uma forma de tentar encontrar uma saída para o equilíbrio fiscal. Eu acho que os avanços estão por vir, são necessários, né? A questão da desvinculação à saúde e à educação tem que se pensar com calma, porque precisa realmente ver se já é o momento. Mas os avanços estão por vir e serão bem-vindos. Mas o que os gestores querem é investir menos em educação, né? Acho que aquele limite estabelecido pela legislação, tipo assim, acaba prejudicando a gestão. O senhor é um conselheiro, lida com essa questão, conhece os números, sabe como é feita a composição desses índices. Você acha que há margem para se reduzir? Eu acho que, na verdade, a discussão tem que ser mais ampla, temos que pensar, porque nós precisamos avançar ainda muito no Brasil de respeito à qualidade da educação. Então, com relação à educação, à saúde, os limites, talvez não sei se o problema seja realmente de redução de limite ou ampliação de limite, mas da melhor aplicação desses recursos. O senhor tem preocupação com isso, já teve atuação com relação a cuidar do cumprimento dessas metas na educação, né? Porque dura lex sed lex, está na lei, é lei, mas nem sempre, né, o alcance daquela lei, o espírito daquela lei, ele é respeitado, né? Como é que está esse compromisso hoje de fazer com que o que se aplique em educação se transforme efetivamente numa melhoria da qualidade dela? Isso, inclusive, é um dos grandes avanços do controle externo brasileiro, dos tribunais de contas, que ao tempo nossas fiscalizações se limitavam muito à questão de conformidade, à questão da legalidade. Hoje não, a gente busca a questão de verificar o resultado, né? O quanto foi aplicado, o que se melhorou na educação, né? O índice da educação daquele município. Então, eu acho que hoje é o grande foco de verificar a melhor aplicação no sentido de ter um resultado melhor. E agora, ao que me parece, a primeira infância é o começar de tudo, né? Dessa nova etapa de luta pela melhoria na educação. Não tenha dúvida que a primeira infância é onde tudo começa, né? Então, o que nós vamos esperar do que nós teremos no futuro, nós temos que realmente trabalhar hoje na primeira infância. Então, o foco, hoje o Tribunal de Contas, o Controle Externo Brasileiro, tem um foco grandioso no que diz respeito à fiscalização, à valorização da primeira infância, em termos de buscar políticas públicas, ou buscar que os gestores, os governantes, né, concretizem as políticas públicas no sentido de valorização e defesa da primeira infância. Doutor Rafael, muito obrigado por essa entrevista. É importante para a gente comemorar, quer queira, quer não, foi um grande avanço, apesar dos 25 anos aí em que está se tentando fazê-la efetivamente ser uma lei transformadora, estabilizadora da condição pública em favor do cidadão. E o senhor lembrava desses 25 anos e importante a sua participação aqui no nosso espaço. Eu que agradeço a oportunidade e eu gostaria de dizer o seguinte, que os avanços da LRF, né, são válidos e nós temos alguns ajustes a fazer. Muito recentemente também eu vi a questão do Congresso Nacional ainda, até hoje, depois de 25 anos, nós temos uma lei que fixa o endividamento dos entes públicos. E essa falta de não fixação do endividamento causa a incerteza justamente de que você vai ter recurso, de que você vai atender a demanda da população. O outro ponto que eu gostaria de destacar realmente nesses momentos finais aí, é que nós verificamos que hoje em dia também os tribunais de contas estão atuando de forma mais pedagógica, né, de forma mais séria, no sentido de buscar chamar o gestor, chamar o próprio cidadão, sentar junto numa mesa e resolver as questões imediatas de forma mais célere e traga uma resposta que venha a atender o ensejo da população. O olho do cidadão é sempre importante nesse controle. O olho do cidadão, na verdade, é o olho que fiscaliza, não só o olho, o ouvido do cidadão. Então, o cidadão é o grande responsável pelo controle e trazer para os tribunais de contas uma informação, que essa informação potencializada vai trazer um resultado efetivo em retorno de serviços mais eficientes para toda a população.
Mais uma vez, muito obrigado. Importante esse show. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e também em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.